É, pessoal, daqui a pouquinho o Palmeiras entra em campo com força máxima, hein? Acabei de receber informação aqui, já saiu a escalação do Palmeiras e o Palmeiras vai com o que tem de melhor. O Abel escala o time com força máxima, mesmo tendo uma decisão lá no domingo contra o São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista. Mas o jogo de hoje é Campeonato Brasileiro. É muito importante também o Palmeiras pontuar, fazer os 3 pontos jogando em casa. O Fluminense é uma boa equipe. E assim, o Palmeiras precisa pontuar, precisa fazer os 3 pontos para se manter lá na ponta. Porque é o primeiro colocado, né? É o líder da competição até o momento. E assim, lá no. Tem muitos dias aí, até domingo. O Palmeiras joga domingo às 21h30. Não, às 22 horas e 30. 20 e 30. Quase não sai, galera. 20 e 30 no domingo, Palmeiras e São Paulo, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Tem algumas informações aqui pra vocês. Já vou, não, vou dar aqui a escalação já do Palmeiras de hoje. Vamos lá. Carlos Miguel, Murilo e Gomes, a zaga titular, né? Piquerez e Kelvin, os laterais também titulares. Aqui, Andrés Pereira, Marlon Freitas, que é no caso o Marlon Freitas, né? De volante, Andrés Pereira como 8. E Alan, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque e Flaco Lopes. Esse é o time do Palmeiras, né? Vou repetir aqui pra vocês. Carlos Miguel, Murilo Gomes, Piquerez Kelvin, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time do Palmeiras. Daqui a pouquinho, hein? Na Arena Crefisa, o Palmeiras entra em campo contra o Fluminense pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para as notícias aí que estão acontecendo aí de contratações, né? A gente quer saber se está acontecendo alguma coisa. E no final do vídeo eu vou falar a respeito de um assunto muito sério, de uma polêmica aí que aconteceu, né, com o Marcão goleiro, certo? Mas fica aí no final do vídeo, eu vou falar bem rapidinho, vou dar a minha opinião, certo? Palmeiras fez proposta de 7,8 milhões de euros por Pedro Morisco, goleiro do Coritiba, e o Coritiba recusou, né? É um goleiro aí, um goleiro jovem. O Palmeiras precisa de um goleiro porque o Lomba não é um reserva aí à altura do Carlos Miguel, né? Quando precisou, nós vimos aí como que ele se comportou aí diante do... agora eu não me lembro o time que ele... Só sei que ele tomou não foi contra o... o Novo Horizontino por 4-0. Então, e que mais aqui que eu tenho pra vocês, né? Do goleiro aí. Do Coritiba. Agora o clube prepara uma última cartada por Mikael. Mikael? Não é o Mikael aquele zagueiro não, né? É brincadeira, pessoal. Mikael, o goleiro do Atlético Paranaense, que está encaminhada aí, né? Palmeiras também está vendo a possível aí uma renovação uma proposta por esse goleiro aí, né? Antes que a renovação com o Atlético seja encaminhada aí. É aquela história, né? Os empresários aí oferecendo jogadores, não querem que fique no Atlético, aí oferece para um, oferece para outro, quando tá terminando o contrato, né? Esses caras são ligeiros. Vamos lá, Tottenham quer contratar Flaco Lopes no meio do ano. Ontem eu trouxe para vocês aqui também, né? Segundo fontes, nesse negócio poderia haver uma chance de envolver o atacante Richarlison, mais uma continha em dinheiro por Flaco Lopes. Esquece. Já recusa Leila, Barros, que Richarlison, Pombo. Se for para trazer um centroavante, tem que trazer o Gabriel Jesus, né? Fazer uma investida pelo Gabriel Jesus, não o Richarlison. Nem vai para frente. Nem vou, não vou nem continuar a notícia aqui, pessoal. Eu não trocaria, não. Não vale a pena. Certo? E as demais notícias de contratações, o jogo tá para acontecer do Palmeiras. É a mesma, Nino tem até o dia 3, o dia que fecha a janela aí para as transferências. E o Palmeiras continua ainda conversando com o Zenit, continua o atleta tentando a liberação, mas eu acho que não vai rolar para agora. Mas no meio do ano sim. Certo? Tem também do
do Fabinho também pro meio do ano, volante. E assim, conforme eu havia falado no começo do vídeo, eu vou falar aqui a respeito do jogo do Corinthians lá contra a Portuguesa. Houve um episódio de racismo com o goleiro Hugo, né, o goleiro Hugo do Corinthians. Eu acho que foi ali quando terminou o jogo, ele ouviu alguns xingamentos, alguns atos. Eu confesso para vocês que eu não vi assim o lance inteiro, mas eu vi assim, tava assistindo os pênaltis ali. E foi depois que acabou o jogo, né? Quando acabou os pênaltis, eu parei de ver, de prestar atenção, né? Que o Corinthians se classificou, fiquei vendo assim, mas eu acredito no jogador. Ninguém vai inventar isso, vai falar que sofreu racismo, sendo que não aconteceu. E a gente fica muito triste com isso. Futebol, claro, nem na sociedade, em lugar nenhum deve acontecer isso. Mas enfim, no campo de futebol, o pessoal tá lá para se divertir. Perdeu, ganhou, empatou, faz parte do futebol, galera. Um vai ganhar. A gente tem que parar com esse tipo de torcer para os nossos clubes, de ser um torcedor desse jeito, só aceitar quando vence. Não é assim. E depois que terminou o jogo, ele sofreu esse tipo de racismo. É uma situação nojenta, é uma coisa horrível, igual aconteceu com o Vinícius Júnior também, lá no jogo lá contra o Benfica, na semana passada. É totalmente repugnante, inadmissível que ainda aconteça esse tipo de situação. Só vai mudar quando o atleta que fizer isso, o clube não passar a mão na cabeça. Um jogador fez, que nem no caso do Vinícius Júnior lá. O que deveria ter feito o clube? Tirar o jogador, dar uma justa causa, ele manda embora por justa causa. Pune o jogador. Não, mas o clube passa a mão na cabeça, o técnico passa a mão na cabeça. Os jogadores apoiam isso. Enquanto acontecer isso, não vai mudar. E no caso do Hugo, depois de tudo isso que aconteceu, falaram algumas situações. Eu não vou repetir aqui o que falaram pra ele, mas vocês aí que estão vendo o vídeo, vocês sabem o que aconteceu. E depois o Marcão, ele comentou no vídeo, ele colocou um emoji ali de uma risada, né? Aquele emoji de risada e tal. E assim, ele foi infeliz, o Marcão foi infeliz. Mas conhecendo dele, de acompanhar a carreira do Marcão há muitos anos, ele foi na inocência, galera. O Marcão não é um cara racista. Foi na inocência, foi ali que ele achou engraçado. Eu acho que foi isso, eu espero que seja isso. Ele achou engraçado as nomenclaturas que deram ali para os xingamentos no Hugo, no goleiro do Corinthians. Que também não deve acontecer, né? Assim, não tô defendendo aqui o Marcão, não tô entrando aqui pra defender jogador, pra defender racismo. Eu sou contra, certo, galera? Mas assim, no caso dele, o Marcão é um cara que ele não tem problema com ninguém assim no meio de futebol. As outras torcidas sempre gostaram dele, do Corinthians, do São Paulo, Santos. Não foi maldade, ele não é um cara racista. Não tem procuração dele aqui, mas eu só queria deixar a minha opinião aqui, porque tem muitos lacradores aí de plantão que agora estão querendo acabar com o cara por causa disso, né? Muita gente aí teve uma pessoa, quem nunca fez uma brincadeira do tipo assim e agora fica com essa muita hipocrisia no meio do futebol. A gente já viu muito cara que agora tá xingando ele, que tá querendo acabar com o cara, querendo cancelar ele, já fez isso, né? Muitas pessoas fizeram isso agora, um ato, uma brincadeira ou outra, né? Claro, hoje em dia não cabe mais isso. Eu sou das antigas, aí eu tenho 50 anos hoje. Muitas brincadeiras que nós fazíamos no passado, hoje não cabe mais. E ó, é minha cor, eu não sou branquinho não, tá? Não tô aqui pra defender, pra passar pano na cabeça de ninguém. Mas é muita hipocrisia, certo? Por um ato isolado, ou parece que ele já se arrependeu, espero que sim. Porque a risadinha não é pelo ato dele ter sido sofrido essa ofensa racista, né? O goleiro Hugo. Eu acredito que não seja isso que o Marcão fez. Foi uma risada pela alguma palavra ali, um nome que a pessoa falou ali, algumas coisas. Enfim, isso não cabe mais hoje em dia, ele não deveria ter feito. Mas foi um ato puro de inocência, de momento inoportuno. E Marcão, se você já pediu desculpa, mas parece que você falou, se alguém se sentiu ofendido,
Isso não deve também acontecer. Falar se alguém. Claro que a pessoa se sente ofendida. Quando você pede desculpa para uma pessoa, você tem que ser honesto, sincero e de coração. Eu errei, eu me arrependo do que eu fiz aqui. Você me perdoa, Hugo? Foi uma simples brincadeira. E, é claro, hoje em dia não cabe mais isso. Me desculpe, me perdoe. Eu peço desculpa para você, para sua família. É assim que tem que ser. Não, eu peço desculpa, mas se eu errei, se eu te fiz alguma coisa que você não te agradou, eu peço desculpa. Não, isso não é de quem quer pedir desculpa. Sinto muito também, Marcão. Você tem que. Tenta falar isso, não sei se você já se pronunciou. É que assim, você deixou brecha para os lacradores caírem matando de você. E é isso que eles querem. Os hipócritas de plantão, os clubistas, né? Mas enfim, galera, vamos acompanhar o Palmeiras. Daqui a pouquinho, Palmeiras e Fluminense aqui na Arena Crefisa, aqui do lado de casa. Estou acompanhando e volto com vocês a qualquer momento, tá bom? Marcão, forte abraço e vamos zerar isso daí. Hugo, eu peço desculpa aqui pelo Marcão também, certo? Esse tipo de brincadeira não deve acontecer mesmo, certo? E para toda a sua família, estenda aí a desculpa aí, em nome do Marcão, nosso ídolo do Verdão, certo? Avante palestra, é nóis, vamos acompanhar o jogo, hein? Abel, John Arias neles.